Olá, querido e querida Installer, tudo bem? Eu sou a Ju Abud e trago para você mais um episódio do Papo In, o podcast em áudio e vídeo da Installer Audiovisual. Antes de apresentar o nosso convidado, eu preciso contar para você que o programa de hoje vai ser um pouquinho diferente, mas muito especial. Eu tenho a honra de dividir a apresentação do Papo In de hoje com o nosso CEO, diretor executivo da Installer Audiovisual, que também é um grande homem de comunicação com passagem pelas maiores redes de emissoras do país, como Globo, Record, Antena 1, Jovem Pan e tantas outras. Então, ao meu lado, para apresentar o episódio de hoje, dono de uma das vozes mais espetaculares do país, o inigualável Augusto Batalha. Muito obrigado. Obrigado, Ju, obrigado pelo convite de hoje, até para receber esse nosso convidado, né? Um convidado muito especial. Fiz questão. Eu chamo de Paulo Gustavo, e vocês vão entender daqui a pouco por quê. Paulo Gustavo, o inesquecível, incomparável, inigualável, a pessoa, o artista que surgiu nos últimos anos, que nos fez rir, que nos fez se emocionar e infelizmente nos deixou muito cedo, né? Mas eu sempre menciono ele como Paulo Gustavo, porque devido à semelhança física que ele tem. Parece mesmo. E eu acho que vai tornar esse programa, de certa forma, bacana, diferenciado, e ele tem muito a acrescentar com o conhecimento que ele tem e traz sobre a área que ele atua. Mas fique à vontade, apresenta aí o nosso convidado especial. Não, eu tenho certeza que o papo vai ser interessante, né, Batalha? Porque, Sem olha, dúvida. Ele é arquiteto, formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Ele é proprietário de uma agência de publicidade e, depois de superar os sofrimentos causados pela depressão, decidiu mergulhar de cabeça na psicologia. Ele fez especialização em psicologia analítica junguiana pela Uniaberta e é graduando em psicologia pela FMU. Isso quer dizer que você é junguiano? Sim, junguiano. Ah lá, tá aí o nosso convidado. Eu já quebrei o protocolo, viu, Marcos? Você me desculpa. É isso aí. Porque eu não ficaria sem. Eu não conseguia ficar. Ele é mestre junguiano. Essa psicologia é sensacional. É maravilhosa. É maravilhosa. Me apaixonei pela forma como o Jung entende a mente humana, foi muito bom. Continua a apresentação, Ju, pelo amor de Deus. Tá Eu só quebrei o protocolo pra gente ficar um pouco diferenciado na nossa apresentação. Aqui no roteiro ainda diz que você consegue tempo para ser escritor e pai. Sim. Então, eu apresento aqui com muita alegria no nosso Papo In, Alex Carnier, o psicoterapeuta e homem de marketing. Olha que Meu Deus! Obrigado. Alex Carnier! Que maravilha, hein, Muito cara? honrado de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Sem dúvida. Quero dizer que de 10 Nossa, pessoas que me conhecem, 11 me comparam ao Paulo Gustavo, então tá tudo certo. A gente se conheceu recentemente, né, Sim. o Alex. E eu, até de forma muito en passant, eu falei, cara, você me desculpa, mas você é a cara do Paulo Gustavo. Não, mas tudo bem, já tô acostumado já. E ele é um grande homem. Sim. Ele vai ser sempre, porque um artista não morre. É verdade. Faleceu a pessoa, mas o trabalho dele nunca vai morrer, as histórias que ele abrilhantou, que ele trouxe pra gente, né, no seu dia a dia. Sim. Mas e aí, Ju, o que o Alex pode trazer de importante nesse nosso bate-papo de interessante, de inclusivo, de interativo? Muito bom. Eu queria mostrar a você o tanto que eu fiquei feliz de conhecê-lo recentemente e achei o quanto você conhece dessa área e pode acrescentar para você, exatamente para você que está aí acompanhando o nosso programa. E eu acho que você vai tirar alguns bons ensinamentos, bons toques especiais sobre a área do marketing. Sem dúvida. Não é? Eu acho que dá pra gente começar falando que você tem uma infinidade de áreas em que você atua e tem conhecimento, né? Exatas, como arquiteto. Sim. A área de humanas, né, como homem de marketing. Tem uma área mais de saúde, de biologia. E como é que você organiza tudo isso aí dentro? E como é que essas áreas se conectam para você? Como tudo isso te ajuda
ajuda no que você faz hoje? Interessante. Eu vou puxar o que o Jung fala, né? O processo de psicoterapia junguiana lida com um conceito muito interessante, que é o conceito de individuação. Que é o processo pelo qual todo ser humano inicia essa autodescoberta de se entender como indivíduo, de se entender as suas peculiaridades, aquilo que ele tem de único. Né? E cada ser humano tem esses aspectos, né? E eu acho que tudo isso vem um pouco dessa minha busca, né? Eu sempre fui, né? Eu caçador de mim, né? Tem uma música que é assim, do Milton Nascimento Milton e Fernando Brant, exato. E a gente foi buscando, eu não projetei isso, né? A gente acabou vivendo assim. E a vida me trouxe até aqui. Hoje tenho dirigido lá a agência, mas continua, né? Esse processo de autodescoberta, né? Acho que é legal isso, né? A gente não se limitar só à nossa atuação profissional, né? Mas a gente ter uma vivência integral, né? Nesse aspecto da psicologia, você tem, dentro desse conceito junguiano, você acabou fazendo terapia. Como é que você descobriu essa área da psicologia? O que te motivou para ir para a área da psicologia? Eu faço terapia já há um bom tempo. Desde os meus 20 e poucos anos. E isso te ajudou a chegar onde você está hoje? Sim, eu não seria quem eu sou hoje sem a psicoterapia. Você acha que o marketing, por exemplo, que é uma coisa extremamente abrangente, completa, porque hoje o mundo navega por esse rio. Sim. Ele tem as suas vertentes em todos os segmentos. Tem. Eu acho que, não sei se você concorda, Ju, enfim, mas o marketing está na nossa vida como uma coisa essencial hoje. Concordo. Para que nós possamos estabelecer uma relação com a nossa existência, com o nosso espaço e tempo, com o nosso trabalho, com as coisas que a gente almeja, com o progresso, por que não as alterações e as transformações. E o que você pode acrescentar dentro desse aspecto da psicologia ligada ao marketing específico? Olha, depende de como você entende o marketing, né? Tem uma ideia, uma definição de marketing mais pragmática, que é o quê? Marketing é o que as empresas fazem para gerar demanda para os seus produtos com foco em venda. Claro. Ponto. Claro. Isso é marketing. Se eu tenho um produto, eu tenho essa caneca aqui, eu preciso vender essa caneca, eu preciso avisar as pessoas que eu tenho essa caneca, mostrar para elas que essa caneca tem determinadas características, que valor que essa caneca vai agregar à vida das pessoas. Então, isso é marketing. Eu aviso as pessoas, eu me comunico, eu provo o valor e eu direciono. Se você quer comprar, tá aqui o meu vendedor, meu canal de venda, etc. Isso, do modo mais pragmático, é marketing. Mas o Philip Kotler, o pai do marketing, escreveu o livro lá, o Administração e Marketing, em 1967, Batalha. Eu não estava aqui, você já estava aqui, Batalha? Eu já estava. Há alguns anos. Mas eu, inclusive, me formei em administração. Na época, eu me recordo, foi nos anos 70, aí no final dos anos 70, e eu me lembro que o marketing estava ligado à área da administração. Sim. Depois ele se tornou um pouco da área da publicidade, que começou a se ligar à publicidade e ganhou uma independência. Hoje ele é absolutamente independente. E em diferentes segmentos dele mesmo. Né? Ele mesmo se setorizou, se amplificou e virou um negócio absurdo. Eu digo para você que hoje em dia as pessoas aplicam como a música da Beyoncé, Me, Myself and I, sabe? Todo mundo se aplica dentro do marketing, ela se projeta a si mesmo para ela e para os outros, né? Na sua vida pessoal, que é um personal marketing, talvez. Sim, né? Tem muito disso. Tem muito disso, né? Mas vamos imaginar que dentro dessa estrutura do marketing que veio lá do Philip Kotler, dos anos 65, né? 67. 67. Passou, né? Que publicou. E ele se tornou o pai dessa rotina que se estabeleceu entre o mercado comercial e o marketing. É isso? Então, nessa ligação direta? O conceito original dele de marketing
não era esse que eu comentei anteriormente. Para ele, marketing é a habilidade de você criar um produto para atendimento de uma necessidade de mercado. Por isso, marketing, né? Marketing, mercado. Sim, mercado. Então, para dentro desse mercado. O conceito mais essencial do marketing é você entender uma necessidade de um público, que são pessoas. Claro. E isso é o que a psicologia faz. Exato. A psicologia, ela é a ciência que nos ajuda a compreender as motivações humanas, os comportamentos humanos, como é que os seres humanos se relacionam. A ciência que melhor faz isso é a psicologia. Então, tem muito de psicologia no marketing, né? E isso nos ajuda aí a atuar de uma forma mais humana até, né? Entendi. Você comentou de como o marketing está na nossa vida, né? A gente está no sistema capitalista, né? Onde nossas relações são muito, muito permeadas por essas relações, né? Sim. E, querendo ou não, a gente acaba sendo impactado, né, durante o dia todo, né? Por alguma ação de marketing, seja ela qual for. Se eu falar para você que marcas de consumo, elas se interagem o tempo todo, tá correto? Perdão, não entendi. Marketing e consumo, você diria que elas foram feitas uma para o outro ou não necessariamente? Não sei se foi feito um para o outro, só sei que uma ajuda a outra com certeza. Uma é o fim da outra, né? Tá. Pelo menos esse marketing empresarial orientado para a venda, porque marketing não é só para transações financeiras, certo? Marketing é para a vida. Por exemplo, eu atendo uma ONG. Tá. E eu estou ajudando eles a construir um plano de captação de recursos para as ações sociais deles. Tá, que legal. E aí eu preciso de marketing, então não tem esse fim lucrativo, né? Mas mesmo assim eu preciso me comunicar, eu preciso entender a motivação, por exemplo, de um doador. O que motiva um doador ir lá e fazer um depósito estabelecer essa ligação direta entre o objetivo que se quer alcançar. Vamos fazer uma definição aqui bem à la tosca, né? Mas vamos dizer que é o objetivo nosso direto de alcançar alguma coisa, seja lá qual for, venda ou não, comercial ou não, que o nosso objetivo seja alcançado. Usando comunicação. Usando a comunicação. Necessariamente. Ok. E com fins de atendimento de uma necessidade. Ok. Então, o doador tem uma necessidade. Sem dúvida. Por exemplo, se sentir relevante no mundo que a gente está. Sem dúvida. O mundo tem muitas deficiências e, poxa, eu quero me sentir atuante no mundo. Eu quero fazer parte da solução e não do problema. Sim. É uma necessidade. O marketing, né, no nosso caso lá, na ONG que a gente está ajudando, nós identificamos essa necessidade e falamos, legal, se você tem a necessidade, eu tenho aqui um valor para atendimento dessa necessidade. Que é a sua doação, que é a sua parceria, que é o sustento dessa ONG através de uma doação financeira que você possa fazer. Então, o marketing ele sempre vai lidar, acho que podemos dizer assim, né? Sempre vai lidar com comunicação, sempre vai lidar com atendimento de uma necessidade. Seja uma necessidade individual, humana, né? De uma pessoa, ou uma necessidade de uma empresa, como no mercado B2B. As empresas também têm necessidades. E o marketing, ele vai ter essa comunicação. Olha, você tem essa necessidade, eu tenho isso daqui que vai atender essa necessidade. Perfeito. Acho que... Que como definição a gente pode permear todas essas relações com objetivos diretos utilizando a ferramenta da comunicação. Exato. Ponto final. Exatamente. De uma forma bem simplória, né? Claro, bem simples e direta. É basicamente isso. Exato. Né? Agora, dentro do conceito regulamentar do marketing, que é alcançar esse objetivo através do meio da comunicação, nós podemos colocar como o Alex Carnier um especialista do marketing estratégico? Sim, a gente se posiciona assim lá na agência porque existem muitos tipos de ações de marketing. Ok. A gente pode fazer um monte de coisa, desde uma caneca com o logotipo da empresa, como é o caso aqui, até, enfim, as ações são praticamente infinitas. A questão é se essa ação ela vai ser efetiva do ponto de vista do negócio.
Ah, tá. Que vai ficar bonito, vai, mas o que isso adianta em termos de negócio? Ou seja, numa visão macroestratégica, o CEO, o dono da empresa, tem um objetivo, tem uma meta. Claro. O marketing está atendendo a esse objetivo ou não? Entendi. Né? A nossa experiência vê que muito do marketing que é feito por aí não tem essa conexão com a estratégia de negócio. Né? A isso a gente nomeia de marketing estratégico. E é aí que entra a Pomar e a ideia de ser uma agência, uma fusão de agência com consultoria? Exato. Foi daí que surgiu essa ideia? Daí que surgiu, porque a gente viu, que a gente fala que a gente faz um marketing inteligente, né? Porque existem um marketing que carece dessa inteligência, e aí eu costumo dizer que marketing é um negócio muito caro para não funcionar. Então, às vezes, as empresas, elas investem em uma ação de marketing e, às vezes, não dá em nada. Não que o marketing precisa garantir, né? Porque nada é garantido. Nada é garantido, né? Porque existem variáveis que estão fora de qualquer possibilidade de gestão do CEO, do marketing, ou seja lá o que for. Pandemia é um exemplo disso, né? No começo de 2020, todo mundo fazendo planos lá, veio a pandemia, acabou com tudo. Então não é uma garantia, mas é um bom senso. Eu preciso entender, logicamente, ter esse bom senso de compreender se uma ação de marketing está fazendo sentido ou não. O que a gente mais vê são ações de marketing que não fazem sentido. Né? Empresas, por exemplo, que fazem um investimento enorme em, sei lá, social media, né? Para um mercado de nicho onde ele tem, por exemplo, 100 possíveis empresas que podem comprar deles. Por exemplo, eu atendo a gente atende a JB Energy, que é uma empresa japonesa, e eles fazem projetos de plataforma de turbina eólica offshore. É uma coisa muito específica. Super segmentado. Super segmentado. Né? E conversando com o CEO, eu falei, eles estão vindo para o Brasil, né? Querem implantar uma estratégia aqui, e eu falei, provavelmente existem 50 empresas só que podem comprar de você. É um serviço de alto ticket, são projetos milionários, e quem é que precisa de uma plataforma flutuante de turbina eólica? Nossa, gente. É bem restrito. É muito restrito. Então eu falei para ele, não faz sentido a gente gastar, por exemplo, com social media. A não ser que isso seja ali no LinkedIn, como uma estratégia de account-based marketing, que é um tipo de marketing orientado para contas-alvo, aí faz sentido. Sim. Mas eu não quero ficar popular nessa marca. Então perceba que é um pensamento muito simples, muito lógico, né? Que eu vou direcionar os meus esforços de marketing para algo que faça sentido para o modelo de negócio desse cliente, né? Isso é marketing estratégico. Tá, Então a gente aumenta as chances. Você usa o seu conhecimento do marketing como um todo, Sim. em especial dirigindo isso para uma ação específica, para um segmento, para compreender melhor tudo aquilo que envolve aquela área e as possibilidades. Exato. Aí você cria uma estratégia. Exato. Por isso a gente chama de marketing estratégico. Exatamente. Perfeito. Ótimo, tá claro, né? Super. Muito legal. Muito. Esse é o nosso Paulo Gustavo, gente, estamos aqui no Eles vão achar que o meu nome é Paulo Gustavo, Batalha. Nossa, olha, no vídeo tá aparecendo mais. O Alex Carney, que é um querido amigo ligado à área de marketing específico através da agência Pomar, que é o nosso convidado especial hoje, né? E eu fui convidado especial do Papuim para acompanhar esse nosso querido amigo, até para poder estabelecer essa relação íntima, estratégica, olha que legal, com essa ligação do marketing com seus comprehendes, com as suas coisas que são diretamente ligadas. Agora, posso fazer uma pergunta? Claro. Posso? Ótimo. Eu queria saber o seguinte, o que você poderia contar de case, um caso específico, Adoro. Sobre uma determinada situação que coube um marketing estratégico e de bom resultado, e um case
que você deve saber, talvez não tenha sido você que praticou, mas que você conhece, e cases que não deram certo, que foram mal aplicados ou com uma estratégia não tão bem executada e que ocasionou um resultado ruim. Até para as pessoas entenderem o que é uma estratégia boa e positiva de resultado positivo e uma estratégia negativa que não foi bem executada, não foi bem avaliada para poder ter os resultados que se pretendia. Você deve ter esses casos, sim, né? Sim. Imagino que você tenha. Talvez não precise ser especificamente da área da pomada, do seu caso, mas pode ser de outros que você tenha conhecimento e possa nos referenciar com relação a isso, né, especificamente. É legal. Exemplo, excelente pergunta. Um exemplo bem prático, né? Vocês conhecem aquele alinhador ortodôntico Invisalign? Invisalign, sim. Nós fomos a agência deles de 2014 a 2018. Por 4 anos nós ajudamos eles a tropicalizar esse tipo de tratamento ortodôntico, né? Que lá dos Estados Unidos. Né? Que é diferente daqueles parafusinhos que ficam lá presos em dente a dente. Exato. É aquela coisa horrorosa, né? Exato. Que parece o Herman Monstro, né? É horrível, mas esse Invisalign é interessante, né? Exato. Mas e aí eu tô fazendo merchan pra eles aqui. Mas eles foram meus clientes, tá tudo certo. Não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Depois a gente procura você. Já tá pago já tá pago. Não fica, eles me pagaram já. Mas de fato, eles a proposta deles é, né, pra quem não conhece, eles é uma alternativa aos alinhadores metálicos, né? Que eu já usei quando eu era adolescente. Aquele negócio machuca o lado. Fica preso, você não consegue tirar pra comer. A alimentação depois é horrível, tem que ficar limpando. Exato, pra você limpar aquilo ali dá maior trabalho e tal. E no caso do Invisalign, né, ele é uma série de alinhadores impressos em 3D de plástico. Olha. E você vai trocando aquilo de semana a semana, ou de 15 em 15 dias, e aquilo vai alinhando o seu dente. E você pode tirar para comer, escovar o dente, passar o fio dental sem problema nenhum. Ah, que sensacional. É maravilhoso. Hoje em dia tem vários. É muito legal, muito revolucionário. Hoje tem vários concorrentes. Hoje tem vários concorrentes, tal, mas a questão do Invisalign... eles que já existia até essa tecnologia antes deles, mas eles tiveram a habilidade de colocar isso no modelo de negócio. Certo. E escalar isso para o mundo todo, mais de 190 países. Mas se posicionando não como pioneiros. Não como pioneiros, mas como trazendo uma novidade. Mas acho que todo mundo entendeu como pioneiro na época, porque ninguém tinha. Mas ele não se posicionou, porque sabe por que eu falo isso? Porque tem muitas ações estratégicas de marketing, inclusive nós da InStore, muitas vezes, em vários momentos nos deparamos com um ou outro concorrente colocando de forma pioneira, sou pioneiro nisso, sou pioneiro naquilo. E eu falo, nossa, não sabia, porque quando eu comecei não tinha ninguém. Mas aí é desleal, mentira, né? Nada a ver, né? Mas não sei se é correto se posicionar dessa forma. Agora, trazer uma ferramenta diferente. Eu também não. Se você traz uma ferramenta diferente, ou com uma pegada diferente, ou com o seu design diferente, ok, você está lançando alguma coisa diferente, né? E aí o Invisalign conta. Então, no caso deles, eles me chamaram lá em 2014, eu conheci uma ex-sócia deles num evento, ela falou que estava precisando fazer marketing, eu cheguei lá, e o que eles faziam? Como é que é o modelo de negócio do Invisalign? Eles precisam não só avisar para o público final que eles têm essa solução, mas eles precisam ter uma rede de ortodontistas credenciados e treinados nessa tecnologia. Para vender isso. Para vender para o paciente. Então, eles são o que a gente chama de B2B2C. Sim. Ou seja, eles vendem para um business, que seria o consultório ali do ortodontista, e o ortodontista revende isso, né? Vende para o paciente. Então, é B2B2C. Então, nós temos basicamente 2 grandes públicos-alvo. Eu tenho que fazer ações de marketing B2C para esse consumidor, para ele entender esse produto, para ele desejar esse produto. E simples, né? Uma coisa mais... O tratamento, você diz, o tratamento, né? Exato. Da mensagem, da comunicação. Exato. Então, eu preciso provar valor para esse consumidor final. Sim. E eu preciso também angariar, né,
cadastrar, treinar, credenciar esses doutores, porque senão eu não consigo vender direto pro paciente. Exato. Então, eu Invisalign, né? Então, eu preciso treinar esses doutores e atrair e convencê-los de que esse tratamento faz sentido para ele também. Então, esses dois públicos-alvos têm mensagens e interesses completamente diferentes para com a mesma marca Invisalign. Super case. Aí eu cheguei lá, e aí eu falei, tá bom, deixa eu fazer um diagnóstico, né? A gente sempre entra com diagnóstico, faz uma avaliação de como está sendo feito o marketing. E existia um único site, um site só, e na mesma página eles falavam tanto com o doutor como com o paciente. Isso há muito tempo atrás, tá? Muito tempo. Tanto com o doutor como com o paciente. Estou falando de 2013, 2014. Tá. Né? Eu falei, poxa, aí tá um problema. Porque se eu sou paciente, eu entro na página, aí eu vejo uma mensagem lá que eles mandam para o doutor. Ó, doutor, você vai ganhar muito mais dinheiro fazendo esse tipo de tratamento do que com o tratamento com alinhadores metálicos, já né? dá Com a sensação aparelho de que metálico. é super caro, não quero. Então Legal, né? Aí Muito legal. eu falei com o CEO na época lá, e eu falei, tá um pouco esquizofrênica essa comunicação, né? Porque uma hora você fala dos benefícios em termos de negócio e outra, no mesmo ambiente, no mesmo canal, você fala do benefício que o seu tratamento, você vai poder limpar, Saúde. É mais prático, é quase invisível, quase ninguém vê que você está usando, etc, etc. E aí a primeira coisa que a gente fez, e aí respondendo essa sua pergunta, entramos na estratégia. Em vez de eu falei, não, deixa eu fazer um site novo, ele vai ser só mais bonito que o anterior, não, a estratégia foi criar 2 sites. Então, numa área aberta para o público, consumidor final, a gente tem todo lá o discurso de marca voltado para os valores e interesses do consumidor final. E numa área restrita, no ambiente B2B, Sim. eu criei outro website, né? Onde aí sim, através de um relacionamento com esses doutores, eu vou provar valor, mostrar para ele o quanto é importante. E aí tem vários benefícios lá. Então, esse é um exemplo, né, simples de como esse marketing estratégico ele pode funcionar. Ficamos com eles 4 anos, então acho que foi bem efetivo essa estratégia que a gente utilizou. E esse é o que a gente podemos chamar de marketing que deu certo, estratégica que deu certo, trouxe bons resultados por um bom tempo. Sim. E o marketing que você conhece, você pode ter corrido com você também, claro, ninguém Sim, a gente vai imperfeito, né? A gente aprende, a gente erra, muitas vezes até com os erros a gente aprende e não comete novamente. Sim. Mas um outro caso que não dê dado certo. Né? Tem um caso que eu comento, que é daquele carro, o Lada. Você lembra dele? Sim, que era um carro russo. Sim. Né? Vermelhinho. Meu nome é Vladimir. Então você o meu nome é Augusto Batalha, é um nome que eu usei no rádio muitos anos, tudo mais. Mas o Lada, eu me recordo... O que você lembra dele? Conta pra mim. Olha, aquele carro parecia o Volkswagen 1600, chamado Zé do Caixão. Sim. Ele veio... não sei quem lembra disso, né? O pessoal lá da técnica, vocês lembram, né? Você lembra, Murilo? O Zé do Caixão, não era aquele 1600 Lembra? Volkswagen, era um quadradinho Lada, né? Eu me lembro disso aí, mas ele ficou aí muito pouco tempo e parece que não deu muito resultado. Eu acho que ele veio, inclusive, posso estar errado, mas foi a Caoa que trouxe, alguma coisa assim? Eu não me recordo de quem trouxe, mas a história diz, né, que a campanha publicitária do Lada foi muito abrangente e muito efetiva em termos de branding, né? Branding de produto. Todo mundo ficou conhecendo esse carro. Né? Todo mundo sabia quem era o Lada. Tanto que eu conheço. Exato. E aí, com essa propaganda efetiva, perceba que foi um problema de marketing e não de propaganda. Porque tem uma diferença entre marketing e propaganda. A propaganda foi abrangente e alcançou o seu objetivo. Deram um briefing para o pessoal de propaganda e falaram, eu preciso de uma campanha de ativação dessa marca Lada, né, essa marca de carro. E eles foram lá e fizeram propaganda e foi um sucesso a propaganda. Mas qual que foi o problema? O carro não foi tropicalizado para as ruas do Brasil, para o clima do Brasil.
Nossa. Então começou a dar problema. Começou a dar problema e em pouco tempo, né? Esse carro, ele caiu Me lembro na desgraça. Porque desgraça do povo, porque todo mundo viu que era um carro inadequado, dava problema tal, e realmente... Temperatura, pneu, Exato. a suspensão. Exato. E aí é um problema de marketing naquela definição original do Philip Kotler, que eu comentei com vocês, né? Que marketing é você criar um produto que atenda, de fato, uma necessidade. E não que promete só, de maneira convincente, que vai atender essa necessidade. Eu tenho uma referência sobre isso. Diga. Exatamente sobre isso. Esse pequeno conceito. Que é o seguinte. Há muita gente, pessoas, de uma forma geral, porque todos nós somos movidos pelo bichinho de ser dono do próprio nariz. Todos nós seres humanos, queremos ter as nossas coisas, não queremos trabalhar para ninguém, trabalhar para nós mesmos e termos as nossas conquistas e etc. É uma verdade? Todos nós podemos. É uma verdade absoluta? Não, relativa. Ao mesmo fato que, quando uma pessoa pensa, por exemplo, eu criei aqui um botãozinho que aperta sozinho o celular para ligar para alguém, ok? Lembrando que todos nós temos dedos, mão, etc. Mas eu fiz um botãozinho aqui que aperta sozinho, né? Eu vou dar um exemplo para você. Tem muita gente que usa Siri do iPhone. Tem muita gente que usa. Meus filhos adoram. Exato. Eu uso a Siri. Os mais novos até gostam muito. Mas eu pergunto, todo mundo usa? Não. Uma minoria usa. Sim. Uma minoria. Uma minoria. Exatamente. E eu conheço muitos projetos dos quais foram criados sem ter necessidade. E isso é uma falha que o marketing na verdade não foi utilizado o marketing para se estabelecer essa necessidade. Exatamente. A pessoa falou, não, eu criei aqui um botão, tal, mas você viu se as pessoas realmente precisam desse botão, você fez uma pesquisa, você analisou se essa criação, se esse invento é necessário. Isso aconteceu muito nos anos 90, começo dos anos 2000, porque eu me recordo que nós tínhamos ferramentas que a gente criava dentro com tecnologia já, mas quando a gente ia buscar uma referência, ninguém precisava daquilo. Não, mas eu fiz um negócio sensacional. Sim, mas ninguém está querendo isso. Por que você vai obter resultado? Hoje o marketing trabalha junto à pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, né? Exato. E o marketing, sendo essa ciência que entende essas motivações e necessidades, é o que vai fazer que um produto seja tão adequado àquela necessidade que depois ele se vende, entre aspas, sozinho. Você não precisa de uma persuasão agressiva para vender um produto, porque aquele produto, ele se encaixa como uma luva àquela necessidade e é só uma questão ali de comunicação e direcionar para a equipe de vendas, né? Mas as empresas, algumas empresas, né? Elas acabam desenvolvendo um produto porque é toda a ideia de alguém lá dentro teve uma ideia tal, sem validar isso, sem testar isso. E aí a comunicação ali tem que se desdobrar para convencer, para persuadir, né? Que aí entra aquele marketing mais agressivo, que entra programação neurolinguística, porque na verdade o cara não tá precisando muito daquilo. Não. Você vai ter que... cada dia tá precisando de menos coisa. Exatamente. Né? E esse que era um número imenso de possibilidades, ele vai se fechando. Com o passar dos anos e do tempo, esse tempo, cronologicamente falando, ele vai nascendo as coisas e vai ficando cada vez mais estreito. O que era assim, né, analogicamente falando, hoje é assim com o avanço da tecnologia. Cada vez mais isso é um buraco de agulha. Pra você achar um produto... O que você diz que eu falo que é um funil. Há 20 anos, o mundo analógico, que não era menos digital,
menos tecnológico, 25 anos, você tinha uma gama de possibilidades de inventos, de criações, de necessidades, analogicamente falando, que hoje você não tem. É uma realidade? É uma verdade? Não sei, porque o mundo batalha ainda tem muita necessidade. Não sei, o que você acha? Porque eu acho que sempre vai ter a possibilidade de inovar, né? Inovar, Sim. ou seja, se eu construo... Eu sempre estou falando da sua caneca porque eu gostei da sua caneca. Eu mudo o design, já é uma invenção? Não, né? Pode ser uma invenção, mas talvez não seja uma inovação. Uma inovação é quando eu faço a mesma coisa de forma mais barata ou faço a mesma coisa de forma mais rápida. Então você acredita que nesse funil, hoje você tem talvez menos invenção e mais inovação? As invenções acho que sempre vão existir. Estou tentando aqui validar essas hipóteses, né? Mas o que causa o diferencial no mundo é essa ideia de inovação. Ou seja, eu entrego, às vezes, o mesmo valor a um custo muito menor. A gente ainda tem no mundo muita gente passando fome. Por quê? Né? Haveria a possibilidade de alimentar todo mundo. Por que não alimenta? Porque tá ineficiente em algum lugar. E aí, se uma empresa ou alguém criar uma forma de se tornar mais eficiente, isso você soluciona um grande problema, isso tem um valor enorme. E isso pode virar um produto, isso seria inovação, né? E a inovação pode ser do produto, a inovação pode ser do processo, pode ser da forma de produção. Às vezes o produto é o mesmo, mas como eu produzi esse produto é completamente inovador, usa menos água, por exemplo. A gente sabe que carne, né, usa muita água para produzir. Se eu conseguir produzir uma carne com 50% do volume de água, já é uma inovação. Então, acho que... vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo para você da reutilização do que o marketing fez comigo. E é na minha vida pessoal. Na sua vida pessoal, de todos nós. Vou dar um exemplo. Eu precisava... Muitos anos atrás, nós usávamos o pregador de varal. Certo? Ainda usa, né? Ou não? Menos. Usa, mas menos. Porque as roupas têm secadoras. Sim. Já sai seca, não precisa de varal. Sim, é verdade. Ok? Sim. Você não tô dizendo, lembra-se que eu te falei, as coisas vão se afunilando. Sim. Você tinha uma amplitude para o pregador essencial. Aí o pregador deixou de ser tão essencial. Para aqueles que têm uma secadora já não é maravilhoso, já não tem tanta necessidade. Existe, mas tem um número menor. Mas eles criaram, e eu passei por isso, eles criaram do pregador o fechador de saco de bolacha. Que você abre o saco de bolacha, muitas vezes não coloca num pote e usa o saco e aí dobra a orelhinha dele e põe um pregador de roupa ou lá em casa tem um potinho. Fechador parecido com um pregador de roupa. Lá em casa tem um potinho cheio desses negocinhos para fechar o saquinho do pão. É isso aí. Então você vê que foi uma inovação de utilização baseado no próprio pregador. É nesse sentido que eu estava falando com você. Que é da criação e da inovação, né? Aquilo que realmente foi criado, o pregador foi criado. Sim. E a inovação foi uma continuidade daquele uso do pregador. Sim. Agora, como é que você estabelece... Ju, eu estou tomando seu espaço, hein, Ju? Imagina. Claro que estou. Tamo junto, estamos conversando, tô adorando, tá todo desesperado lá, preocupado, falando, poxa, o Batalha veio aqui atrapalhar o programa e tal. Mas é bom descontrair nesse bate-papo, por isso que falam bate-papo, né? Um papo-in. Até pra gente poder estabelecer essa relação com o que você pode agregar de valores às pessoas que estão assistindo, né? E isso é muito importante. O que a gente quer é levar exatamente, estreitar esse caminho e desse papo sair alguns insights algumas ideias que possa a pessoa falar, puxa, olha, eu estava assistindo a entrevista com o Alex Carnier e ele falou um negócio que eu achei sensacional, ou a Ju falou alguma coisa, fez uma pergunta X, o Batalha mencionou aquilo e tal. Eu queria entender agora, em específico, porque hoje nós somos o mundo de empreendedores. O mundo, né?
todo mundo pode ser empreendedor. Tem vontade de... Não. É o que dizem, né? É o que dizem. Eu não estou dizendo que todos serão. Mas muitas vezes as pessoas têm vontade. Aquele princípio que eu te falei da pergunta. Né? A pessoa tem possibilidade de ser, né, de conquistar a sua vida profissional e tal, o seu espaço. Aí eu pergunto para você agora, Alex. O marketing, qual é a dimensão em tamanho do marketing para aquele que está começando, né? E ele não entende de marketing, ele é um cara que sabe da função, ele é um prestador de serviço que montou uma pequena lojinha, uma coisinha pequena para poder atender uma prestação de serviço. E tem o pequeno, o micro, o pequeno, o médio e o grande, óbvio. O grande tem lá o seu departamento de marketing, tem as suas pessoas contratadas e tal. O médio também já tem um departamento de marketing, tem um ou outro, já tem um número menor, mas ainda assim tem. Ou então contrata uma agência, né, e faz subcontratação como terceirizado. O pequeno, o micro e o pequeno, vamos falar para esse público em especial. Tá. Aonde que se situa o marketing e aonde esse marketing pode rentabilizar o seu resultado, a sua receita, o seu faturamento e ganhar espaço no mercado. E você até propondo mudanças de forma estratégica. Onde você se situa, o que você pode dar para essas pessoas, oferecer a essas pessoas. Você tem isso no seu core business, no seu foco principal? Você tem esse tipo de empresa que são desafiadoras e com possibilidades de crescimento, ou empresas que te procuram, pequenininhas, mas que querem, dentro do seu modesto orçamento, que você pode contribuir. Como é que funciona isso para você, Alex Carnier, e agência nesse estabelecimento desse estreitamento com esse público muito específico que eu estou falando, que é o micro e o pequeno. Imagina o seguinte, a Ju é uma profissional da voz que tem um estúdio, que trabalha conosco, que presta muitos serviços para muita gente, usa a sua voz para abrilhantar várias coisas, mas ela quer estreitar ela quer aumentar. Estou falando de você, viu, Ju? Ótimo. Né? Já até para você já ganhei uma consultoria. Já ganhou uma consultoria gratuita. Mas isso vai servir para você, vai servir para muita gente. Como é que você estabelece essa relação e o que isso vai proporcionar para a pessoa e o que você consegue prometer, não prometer, porque prometer ninguém promete nada, mas o que você pode estabelecer de possibilidades e resultado? O que você imagina que a gente podia fazer nesse cenário? Né? Eu estou falando já mais direcionado para esse micro e pequeno. Micro e pequeno. Né? O que você pode acoplar de positivo para essas pessoas? Cada empresa vai ter a sua característica única, como eu comentei, né? Se cada pessoa tem a sua individualidade, toda empresa também tem. E nós vivemos num cenário de hipercapitalismo, né? Ou seja, a oferta de produtos e serviços é muito maior do que a demanda comum ali de mercado. Então isso significa que você vai ter muita concorrência. Muito provavelmente, o que você faz aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, você vai ter pelo menos uns 100 que faz, entre aspas, a mesma coisa. Né? Então, em termos de ações de marketing, cada empresa vai ter o seu canal ideal. Aí precisava analisar, saber onde está o público-alvo daquela empresa e ver onde aquele público-alvo trafega, caminha digitalmente e fisicamente para tentar abordar e se comunicar com eles nesses ambientes digitais e físicos. Então, não dá para a gente dar um conselho geral. Agora, um conselho geral para toda empresa, toda microempresa, todo microempreendedor, todo autônomo, né? É o seguinte, você precisa ter muito claro quem você é e qual o valor único que você vai entregar para o seu mercado. Perfeito. Se você não tem isso, você vira
commodity. O que é commodity? Commodity é aço. Soja. Ferro, por exemplo. Soja. Soja é a mesma coisa aqui do Brasil, a mesma coisa da China, a mesma coisa dos Estados Unidos. É a mesma coisa. Milho, é a mesma coisa. E aí a questão é quem paga menos, né? Ou quem paga mais. É commodity. Commodity é isso, não tem diferencial nenhum, é a mesma coisa e tudo bem você trabalhar com commodity. Eu posso dizer então que o Silvio Santos, quando ele foi camelô, ele era diferenciado. Totalmente, no caso dele, mais do que ninguém ali, né? Porque ele vendia alguma coisa no Rio de Janeiro, na barca Rio-Niterói, acho que, sei lá, alguma coisa muito boba, né? E era sensacional, Sim. porque ele conseguia vender. Então, e ele perceba... vendia um produto que todo mundo vendia. Exatamente, é isso mesmo. Às vezes essa entrega vai ser igual, entre aspas, mas a forma como você entrega talvez seja o seu grande diferencial, né? E aí, assim como na psicologia, você precisa de um processo de autoconhecimento. No caso da empresa, autoconhecimento empresarial. Uhum. Saber, tenho a minha empresa, eu faço microfones, mas como eu faço microfone? Por que é especial esse meu jeito de fazer um microfone, de fabricar um microfone? Se você achar um jeito único, que é só seu, e que se conecta com uma necessidade do seu público-alvo, acabou. Você tem o que eu chamo de... O que eu não, né? A literatura, o Martin Neumeyer, que é um grande estrategista, chama de marca carismática. Que é uma marca para a qual o seu público-alvo acredita não ter substituto. Para todos nós, a gente tem marcas que, cara, você pode oferecer o que você quiser. Para mim, essa marca aqui não tem igual, né? Às vezes, o pessoal é Apple maníaco, né? O Apple Boy, né? Para muita gente, para mim, no passado. Agora já não. Mas no passado, cara, não tem igual. O iPhone, por exemplo, a gente cita bastante o iPhone porque realmente eles fazem muito bem o marketing, né? Eles trabalham muito bem isso. Não tem igual o iPhone. Pode ser lá o Samsung Galaxy, não sei o que, mas iPhone é iPhone. Para esse público-alvo, essa marca se tornou carismática, porque ela se tornou única. Os concorrentes podem até ter as features, né, as características semelhantes, pode até fazer a mesma coisa, mas não como a Apple. A Apple tem um jeito Apple. Tem. Então, independente do tamanho da sua empresa, se você, né, pequeno, médio, grande, se você encontrar esse seu jeito, o seu jeito único de fazer aquilo que você diz que faz, e se esse seu jeito responde a um apelo, a uma necessidade de um público-alvo, você está num caminho muito positivo de se tornar essa marca carismática. Claro que esse apelo, ele precisa prometer e cumprir. Isso aí. Porque senão acontece o que aconteceu com o Lada. Prometeram e não cumpriram. O carro quebrava, esquentava demais, porque não estava tropicalizado a mecânica dele, né? E aí frustrou o público e aí destruiu a marca. A marca, né, acabou, né? Mas se você consegue identificar esses aspectos intangíveis que a gente chama, né? Que é o lado do encantamento. Eu vou fazer uma pergunta nessa pegada, desculpa te cortar, mas eu preciso colocar o público que está aí assistindo. Sim, pode falar. Está dando a honra de nos prestigiar e que a gente possa contribuir com alguma coisa interessante. É verdade. E esse é o meu objetivo aqui, para arrancar de você, viu, Alex? Independente da sua semelhança com o Paulo Gustavo, né? Mas eu preciso tirar de você umas coisas muito interessantes. Essa é uma delas. Esse encantamento, eu diria para você o seguinte: o iPhone, você mencionou o iPhone na Apple, né? Não é o maior vendedor de celular do mundo. Não. Nós sabemos que não. E a Samsung, se não me falha a memória, é a número 1. Né? Antigamente era a Nokia, né? Eu não sei como a Nokia está agora, mas a Nokia vendia muito celular. Vendia muito, né? Mas alterou esse mercado, eu acho que é a Samsung. Em termos de número em unidades, né? De fato, a Apple não é quem vende mais. Né? Não, eu acho que é a Samsung, né?
se não me falha a memória. Eu não tenho esse número aí, mas depois a gente pode ver o ranking, mas a Samsung está entre as primeiras. Sim, claro. E a Apple não é nem a segunda, para ser bem sincero. Acho que é a terceira ou quarta marca em termos de venda, volume de venda. Mas a Apple continua sendo um objeto do desejo, né, para muita gente. E eu pergunto, por que uma pessoa paga 1,5 vezes o valor da number one, da primeira colocada, que vende mais, num Apple, e não paga o valor menor e que tem tanto quanto a mesma qualidade numa outra marca? Você fala pelo encantamento? É isso? Certamente, certamente. Claro que é uma soma de fatores, né? Mas você fala que isso não é só encantamento, porque tem que ter uma durabilidade, tem que ter uma confiabilidade, tem que ter uma máquina que corresponda, que não dê tanto problema, que não trave, que não... Não é isso? Exato. E como é que faz nessa relação? O fato de você vender mais ou menos e você ser uma marca mais ou menos carismática é uma soma de fatores, claro. Né? Dois deles é isso que a gente está falando, que é encantamento mais confiabilidade. O que faz você comprar um produto é confiança. Sim. Se eu confio que aquele produto vai me entregar o que ele está prometendo, eu compro ele. E confiança é uma soma desses dois fatores, encantamento e confiabilidade. A ação publicitária do carro Lada, isso aí é o quê? Nos anos 90, né? Sim. Ou antes. Sim. Trouxe o encantamento, mas o produto não tinha confiabilidade. Tá? Então, se você quer ser sustentável, você precisa das duas coisas. E o preço? Preço é uma adequação de mercado. Preço é uma questão assim, de você entender os limites financeiros do seu público-alvo, né? Como é que eu agrego o valor? Como é que você agrega no marketing? Como você pode estabelecer essa relação de agregar um valor a algo só através da confiabilidade e do encantamento? Ou você tem um terceiro motivo escondido nisso tudo para dizer, eu custo mais porque o meu é melhor e você quer ter o meu? É só isso? É só essas duas pegadas ou tem alguma coisa mais? Tem alguma magia nisso aí que a gente desconhece? Pode ter um pó de pirim-pim-pim lá. O cara fez lá alguma coisa e estabeleceu essa realidade. Não, o meu custa... Costume. Não, mas você tem essa marca. Tem uma questão de costume? Porque veja bem, uma bolsa, do ponto de vista de marca... Sim, uma joia daquela... Uma bolsa Chanel. Veja, óbvio que existe uma qualidade que todo mundo confia. Mas tem o Chinatown. O Chinatown faz igualzinho, mas, o mesmo número de registro dentro que eles tentaram estabelecer. Isso, E custa... Uma bolsa, digamos, uma bolsa de 25 mil reais. Ela é absolutamente tão diferente na qualidade daquela bolsa de uma marca XYZ brasileira aqui que a gente faz e que custa, 500? Não faz sentido. A resposta é não. Né? Claro que tem um nível de qualidade, mas ali, além dessa característica objetiva da qualidade do produto, tem os aspectos subjetivos desse produto. Aí você coloca o branding. É isso. Aí é encantamento. A marca, o tempo, o quantos anos, quem criou, o modelo, etc. É isso? O quanto você consegue ostentar usando aquele produto. Isso, exatamente. Tudo isso vai agregando esse valor. Um vendedor, por exemplo, um vendedor de imóvel, mulher corretora de imóveis, tem o costume de ser muito bem sucedida. Faz propaganda do seu marido, tem uma imobiliária. A gente tem uma imobiliária. Faz aí, Juliana. E eu vejo muito isso lá na imobiliária, porque mulheres, quando... todos, né, no caso, mas assim, as mulheres que estão muito bem vestidas, chegam com um carro para visitar, vai numa visita de um imóvel que vale 3, 4 milhões. Sim. Não dá para você chegar de qualquer jeito. Exato. Então, assim, a corretora que tá com a unha muito bem feita, usa um relógio legal, uma bolsa bacana, um carro legal, já chega tem com esse branding pessoal porque o cara não vai pagar 3, 4 milhões para uma pessoa que minimamente não se arrumou. Sim, então, é a bolsa dela que custa
25 mil, Sim. faz diferença nesse momento. Total. Aí a gente entra ali nos aspectos persuasivos, nos aspectos de encantamento. E nós somos máquinas simbólicas, né? Sim. A gente vê simbolismo Exato, em em tudo. tudo. Né? Até o jeito como a gente veste, se senta, fala, tudo isso tem um aspecto subjetivo. E um bom vendedor ou um bom marqueteiro, ele vai entender primeiro desses símbolos para poder se comunicar da melhor forma possível e passar o maior valor possível naquela transação, naquela comunicação. Sim, sem dúvida. Isso é maravilhoso, né? Eu fico apaixonado só de falar disso daqui, né? Eu também amo marketing. E o legal é o seguinte, se você consegue utilizar isso não só para as transações financeiras, como eu falei, mas para a comunicação dos bons valores da vida também. Né? Se você consegue ler, por exemplo, uma necessidade humana e trazer uma comunicação forte na área, por exemplo, social, na área psicológica, que hoje em dia está todo mundo precisando, né, colocar a cabeça em ordem, né? Porque se as coisas não estão bem na sua cabeça, elas não estão bem em lugar nenhum, não é? O mundo está meio piradão, né? Exato. Depois da pandemia ficou meio desplugado, né? Ficou meio desconectado. A pandemia, ela trouxe um estresse global, né, na mente humana, e os aspectos, né, negativos da pandemia ainda estão sendo estudados, mas desde a época que ela eclodiu, já estava provado. Impactou profundamente a mente das pessoas, o fato de ficar isolado, o fato de não conseguir mais se socializar. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, já entrando nessa área de psicologia. Sim. O que a gente pode fazer para tentar quebrar um pouco esse ciclo? Porque trabalho com o público também, todos nós estamos o dia todo, né? Marketing. Trabalha com o público, marketing. É comunicação. Sim. E eu vejo que a comunicação, ela tá muito sem gentileza. As pessoas estão muito intolerantes, muito impacientes, e aí vira um círculo vicioso. Porque eu preciso de algo, eu ligo para algum atendente da empresa que está me atendendo, eu não tenho tanta paciência, eu estresso essa pessoa que às vezes não estava estressada, que estressa um terceiro quando vai solicitar um serviço, e virou um círculo vicioso. Diríamos que falta empatia. Eu sinto isso. E eu acho que a gente tem que fazer um trabalho nosso, né? Não tem como eu mudar o outro. Sim. Vou prestar atenção como eu tô fazendo para ver se eu quebro esse ciclo. Sim. Além disso, você acha que tem algum caminho que a gente possa fazer aí para dentro da mudar? Estratégia do marketing, né? Nós estamos já falando que nós temos um objetivo, lembra do primeiro estabelecimento que a gente tem? O objetivo. E depois nós temos que ter uma comunicação para alcançar esse objetivo. Temos o segundo passo. E o terceiro passo, eu preciso alcançar sucesso. Sucesso relacional, não necessariamente comercial, mas relacional. Aí nós estamos falando também do uso da estrutura do marketing, né? Porque eu preciso me comunicar, me estabelecer essa comunicação e dentro desse objetivo do cotidiano da vida. Por isso que eu lembro que eu comentei lá no começo, né, do nosso bate-papo, eu falei, o pessoal está usando até a música da Beyoncé, Me, Myself and I, para botar tudo no plano de marketing, inclusive da sua vida pessoal. Eu não sei se essa relação está correta, ao meu ver, mas eu precisava, o que ela falou faz sentido, né? Ela precisa estabelecer essa comunicação e amenizar essa relação pós-pandemia, né? Sem dúvida. E isso, o marketing entra nisso, especificamente. Você tem uma visão sobre isso que pode agregar algum valor sobre essa relação no cotidiano das pessoas? Deixa eu ver como eu vou responder essa pergunta. É uma pergunta complexa, né? É bem complexa. Mas é complexa. Mas, cara, se você está aqui exatamente por isso, porque a complexidade pede pessoas muito bem posicionadas na sua. Porque o que vocês dois comentaram sobre aspectos. Eu vou abusar de você, hein, Paulo Gustavo? Eu vou abusar. Diga lá, Alex. Vocês comentaram sobre os aspectos da saúde mental das pessoas. Sim. Né? E o Batalha puxou ali para a área do marketing, para a área empresarial. Né? Eu conheço o pessoal de uma aceleradora de startup, né, que tem uma proposta muito interessante, o pessoal da Bluefields, né, que é assim, nós vamos empreender, nós vamos ganhar dinheiro, nós vamos lançar empresas, nós vamos crescer sem abrir mão da saúde mental,
do tempo com os nossos filhos, do relacionamento com os nossos cônjuges. É possível isso? É. É possível você ter uma eficiência nesse ambiente capitalista que a gente tem, de fato fazer as coisas acontecerem, crescer, mas sem abrir mão dos aspectos mais essenciais da nossa individualidade, daquilo que nos define como ser humano, que são nossos relacionamentos. Que independe do lucro, né? Independe do lucro, do né? cotidiano, Porque exato. No frigir dos ovos, né? No fim do dia, lá no fim da vida, o que vai importar é o quê? É o legado que você vai deixar. É o relacionamento que você construiu ao longo dos anos com a sua família. É o valor que você entregou para os seus clientes. Se aquilo de fato fez diferença para eles, né? Eu não vou ousar dar resposta, né? Porque essas perguntas, acho que a humanidade toda deve refletir e dar respostas, né? Mas talvez o que a gente possa refletir um pouco é sobre a que preço eu quero comprar o meu sucesso. Interessante isso. A que preço? O quanto vale o seu sucesso? Eu suspeito, né? E a sabedoria universal, as religiões, né? Eles já nos ensinam que tem coisas que não tem preço. Tem até uma marca que usou esse slogan aí muito eficiente, né? Me perdoe, qual foi? A Mastercard, né? A Mastercard, tá. Tem coisas que não tem preço, para todas as outras existem Mastercard. Ou seja, tem alguns... Maravilhoso esse slogan. Mas sensacional. Porque atende essa nossa muito boa. necessidade de saber diferenciar um pouco, né? Nem tudo é transação financeira. Né? Viajar com uma família não tem preço. Abraçar o meu filho. Mas tá usando o Mastercard. O que eu ganho abraçando o meu filho? Né? Em termos financeiros, para minha empresa, para minha carreira. Absolutamente nada. E o objetivo não é esse, né? O objetivo é doar, o objetivo é deixar um legado para aquele menino. Mas as marcas estão apostando muito nisso, na experiência, inclusive, né? Exato. Experiência hoje é tudo. Exato. Porque vivemos num mar de informações. As marcas ficam tentando de todo jeito pegar um pedacinho daquele espaço, daquele feed da pessoa, que todo mundo que está em casa, ainda que esteja assistindo uma TV ou um Netflix, está lá no celular. Sim. E a experiência é o mais importante hoje, né? Sim. E o marketing usa hoje a mídia social. E a mídia social passou a ser um negócio... Só para a gente concluir, né? Que estamos chegando no final. A mídia social tomou conta da vida do ser humano. O marketing hoje, imagino que ele estabeleceu uma relação com esta mídia social, de maneira com que talvez, lógico que todo o espaço para se veicular, para se comunicar, para se estabelecer essa relação, é óbvio que faz sentido, né? Porque se você está divulgando, se você quer estreitar, né, a comunicação com alguém ou uma outra empresa ou algum objetivo, você usa a mídia social. Mas o quanto essa mídia social hoje, ela se estabeleceu dentro do plano de marketing, Sim. na relação de custo-benefício, quanto que essa mídia social hoje, ela faz, pode dar um número, mesmo que seja chutômetro, mais simbólico, para as pessoas entenderem. Antigamente era o rádio, televisão, jornais, revistas, etc, né? Outdoors, cinema, mídias convencionais. Os canais tradicionais. São, né? Todos eles tradicionais. Sim. Aí entra a mídia social. Sim. E hoje a mídia social é muito. Ou você tá fora. Sim, Porque o custo da mídia tradicional ainda é relativamente alto e o resultado talvez não seja tão eficiente, porque ele é meio... Você não sabe quem está lá do lado de lá, né? Muitas vezes. Não é tão segmentado. Não está segmentado. E hoje a mídia social te deu essa possibilidade. Sim, né? sim. Então a mídia social hoje é o carro-chefe, né, do marketing. Ou eu posso não falar dessa forma, mas em alguns segmentos, sim. Talvez Quando a gente pensa em rede social, a gente não pode esquecer o aspecto social da rede social. Okay. Porque o pessoal muitas vezes confunde, acha que é um mecanismo frio de propagação de mensagens, como é um outdoor. Okay. Você não se relaciona com o outdoor. Não, tá lá, estaticão lá e Você tal. não se relaciona com uma propaganda da novela. Você tá lá, a propaganda da margarina. Tá.
E aquilo é unilateral. A rede social, a proposta dela é que haja um relacionamento social. Ou seja, uma via de mão dupla. Uma agregação mútua de valor. Eu vou aumentar a minha rede social agora, depois do que você está me colocando. É óbvio. Porque assim, eu te falo com muita clareza. Sim. Nós, pessoas jamais de épocas diferentes, e eu sou um cara extremamente contemporâneo, eu sou um cara atualizado, leio, acompanho o cotidiano, eu tenho alguns insights de mídia social, uma coisa ou outra, não tudo, né? Não tem nem muito tempo, mas enfim. Mas eu acho que pelo que você está colocando e estabelecendo essa primeira experiência, primeiro a social e depois a possibilidade de. Né? Ou seja, eu primeiro estou lá porque eu tenho meus fins necessários, seja a minha família, no meu caso, seja os meus amigos, no outro caso, seja os meus conhecidos que eu trago ao longo dos anos e os novos que virão. Sim. É essa a relação primeira. E depois eu posso agregar isso a um divulgar dos trabalhos que eu posso estar fazendo, é isso? Essa relação já passa por um marketing. É isso que a gente entende como meios de... Marketing é relação, né? É a relação. Marketing é a relação da sua empresa com o seu público-alvo, passa ali pelo marketing e também pelas vendas. Claro. Então, eu sempre comparo o relacionamento empresarial com o seu público-alvo, tanto B2C como B2B, com os nossos relacionamentos humanos naturais. Claro. Tem que ser bom para os dois. Tem que agregar valor para os dois. Outra coisa que eu falo, não pode ser chato. Você já conhece algumas pessoas, né, que a gente conhece tal, num evento, e a pessoa só fala dela. Chato. Só fala dela. Não, porque eu fui pro não sei o que eu fui pra Chato. Disney. Tem até um vídeo do Ariano Suassuna, maravilhoso, da mulher que só falava que ela foi pra Disney. Busca lá no YouTube que você vai rir muito. Ariano Suassuna, maravilhoso. Só falava dela, das coisas dela, de como ela era. Que isso demonstra uma insegurança, né? Psicologicamente falando, a gente percebe isso. Então, as empresas às vezes só falam delas. O meu produto, ó como a gente é bom, ó como eu sou legal, olha como eu sou não sei o quê. Fica chato. Então todo relacionamento, você se interessa em ouvir também. Pô, fala de você, fala do seu marido, pô, legal, ele tem uma imobiliária, bacana, quanto tempo, tal, que legal. Viu, Júlia? Isso é interessante. Júlia, eu fiz aqui um papel aqui de meio campo aqui, falando, pô, fala aí da sua imobiliária, fala do seu marido e tal. Perceba como é simples, mas muitas ações de marketing desconsideram essas coisas muito simples. É relacionamento, pessoal. É você agregar valor de fato, é você se interessar de fato. E aí, por exemplo, o uso de pesquisa de satisfação é uma forma de você ouvir, de você saber se de fato você é tão bom quanto você acha que é, ou se de repente não. Ou se de repente o radiador, né, que é o caso do Lada lá, é só andar 100 quilômetros, ele já começa a ferver na subida ali da Oswaldo Cruz quando eu tô voltando de Ubatuba. Não vai funcionar. Então, esse tipo de visão do marketing é o que torna tudo isso sustentável. Porque nos nossos relacionamentos pessoais e individuais, você não consegue conviver com uma pessoa que só te suga. Que só tem um interesse em você. É sempre uma troca. Nenhum casamento sobrevive a uma relação onde você só tá ali como um vampirão, né? Vampirão, só sugando. E às vezes eu vejo as comunicações das empresas. Fala, nossa, que chato. As empresas estão assim, tipo... Só querem... principalmente no ambiente ali de infoproduto. Às vezes eu vejo uns influencers que é PNL assim, ó, do começo ao fim, persuasão, e aí... E aqueles vídeos que você vê que você não pode pausar? Aquilo
É um horror aquilo, eu tenho uma Exato. raiva daquilo. Às vezes o negócio é muito bom, mas ele fala assim, em 2 minutinhos eu vou te explicar. Aí a barrinha começa Você fala, mas eu quero tirar. Eu quero tirar. Não dá pra ir Mas eu pra não frente, não dá pra ir pra consigo trás. E você só vai poder O Marcos apertar é o o rei de negócio fazer ali isso. É. quando acabar o vídeo. Minha gente. Exato. Então, é o tipo de marketing que eu não acredito. Eu também não. Porque zero. pode até perceba, olha só, pode até funcionar no curto prazo. Mas não Porque sei. ele vai usar ali de técnicas de persuasão, que a gente chama de gatilhos mentais. Gatilho. Tão agressivamente, e as pessoas ficam realmente cooptadas, porque a gente é assim, o ser humano ele é muito suscetível, né? Tão cooptadas por aquilo, e pode até ir lá e no checkout fazer a compra do raio do produto lá. Mas não vai se sustentar, porque não tem um relacionamento A obrigatoriedade orgânico. não é natural, né? Exato, não Tudo é que é natural. obrigatório já Exato. não é Quando a natural. pessoa já me engana, eu já falo, ih, Me engana que eu gosto. Eu não sou- já lascou. É o que eu falo para os meus clientes. Falei, olha, pessoal, a minha proposta aqui é sustentabilidade. Não é uma corrida de 100 metros. Eu tô aqui para construir um projeto de marketing de maratona com vocês. Mesmo que a gente comece menor, mas a gente fazendo com essa coerência, com essa estratégia, com esse bom senso, tentando construir coisas, não só para um objetivo aqui de uma campanha publicitária única, né? Não que a gente não faça, as campanhas são necessárias, mas o objetivo não é o resultado no curto prazo, é a sustentabilidade do Exato. negócio. Porque se uma das definições do marketing é gerar demanda para as vendas, isso não pode acabar daqui a 3 meses. Não. Isso tem que ser um projeto de... Quanto tempo tem que durar uma empresa? Essa é a mesma pergunta que a gente O responde. tempo que O puder. tempo que for agregar valor. For agregar valor. E ao mesmo tempo que tem que durar uma ação de marketing, uma estratégia de marketing, né? Até onde aquele produto tem o ciclo de nascimento, auge, queda de produto, mas o marketing ele tem que ter essa visão, né? Orgânica, sustentável, estratégica. E se você quiser agregar mais valor, humana, social, não é? E sabe o que eu acho uma habilidade muito interessante e uma das mais difíceis? É você ir ajustando a rota no meio do caminho, né? Sim. Esse autoconhecimento é importante, pesquisar, poxa, fiz uma estratégia, coloco ela no ar, né? Deixo ela acontecer, pesquiso e entendo se isso está funcionando. Se não tá, tem que ter habilidade, agilidade para corrigir logo Exato. e seguir, né? E continuar mensurando. Exato. Alex, eu, mais do que a Juliana, ou tanto quanto, e sou muito grato pela sua vinda. Eu adorei. Somos muito. Muito. Nós temos papo aí para horas e horas. Temos É mesmo. verdade. Eu acho que você agregou bastante valor ao Papoim. Demais. É claro que, como a gente sempre fala, é um bate-papo, né? Nós nunca vamos solucionar praticamente nada, mas a gente pode despertar algumas coisas, né? Algumas necessidades, algumas posições que você pode nos trazer, algum pensamento, algum toque em especial. Eu acho que muita gente, ou as pessoas que puderem assistir, e que assistiram e que vão assistir, podem estar sendo impactada com alguma coisa que foi dita durante o programa. Eu acho que esse é o nosso objetivo. Legal. Esse é o nosso objetivo. Teríamos muitos outros programas para fazer, mas eu queria deixar agora o microfone, viu, Ju? Não quero tomar a sua posição, não. Por favor. Hein? Mas imagina, nem tá tomando, uma alegria. A Juliana é uma pessoa doce e querida. Bom, enfim. Mas eu gostaria de deixar o microfone aqui do Papoim para você fazer o seu merchandising, viu? Para você falar da sua agência Pomar, até porque depois vai colocar aí no crédito, né? Então, fala aí da sua agência, você se coloca à frente da sua consultoria, o que você pode agregar e dá aí o que você achou também do nosso papo, se você está bem à vontade, como é que você ficou, como você se sentiu, e eu espero que a gente receba novamente em breve, até para dar continuidade a essas ideias, e até num outro momento, quem sabe a gente pode falar assim, puxa, você viu, nós estávamos falando isso, agora mudou alguma coisa, ou alterou aquilo lá e tal, Sim. e eu, até para dar continuidade, o marketing não para, é uma coisa que ela é dinamicamente evoluída, né? Ela vai evoluindo. Eu peço para você, eu deixo super à vontade, fique à vontade, pode ficar à vontade mesmo. E
até como uma figura pública, porque o Alex, ele vai se tornar uma figura pública a partir de hoje. Porque a semelhança dele não é possível, a gente. Eu fico olhando pra ele e falo, mas não é possível que o Paulo Gustavo deve ter... Eu vou deixar o cabelo crescer, tá? Pra melhorar. Faça isso, você vai entender a sua referência. Não consigo mais, Batalha. Então, assim, ó, pessoal... Não consigo deixar o cabelo crescer. Aqui, pessoal, se você puder procurar o Alex Garnier... Você quase falou Paulo Gustavo. É chamado mais como Paulo Gustavo para os amigos. Procure o Paulo Gustavo, Agência Pomar, ele vai deixar aí os seus contatos e fique à vontade, o microfone é seu e a gente... Alex. Tivemos ótimo, muito Batalha. prazer em recebê-lo aqui. Você é um grande amigo e eu acho que você vai estabelecer aí bons contatos na sua vida. Você só vai crescer, a Pomar cada dia mais vai estabelecer novas consultorias, novos clientes. E fique à vontade, sinta-se à vontade. A casa é sua e o programa é seu. Obrigado pelo convite. Vocês são muito simpáticos. Imagina. Obrigada. Muita vontade aqui. Como a gente te encontra nas redes sociais? Vocês podem entrar no nosso site, agenciapomar.com.br. Perfeito. Ou no LinkedIn também, se você digitar lá. Adorei o seu cartão, viu? O cartãozinho que as frutinhas. É sensacional aquele cartão. Depois na página tem, né? A mesma pegada, né? A parte de branding, né? Identidade lá. Da identidade, visual. Exatamente. Gente, foi um prazer, foi muito bom. Eu amo falar dessas coisas, né? Porque pra mim tudo tá integrado, né? Vida pessoal, vida profissional. Tem gente que separa um pouco mais as coisas, mas pra mim na verdade é sempre a mesma busca, né? Uhum. Que é a busca de você se tornar relevante. Exatamente. Seja para um cliente, seja para os seus filhos. Que né? bom. Como é que você entrega valor para sua família e para a sociedade e para uma empresa, né? Bom. Como é que você faz essa prosperidade acontecer, né? Então, muito legal. Obrigado pela oportunidade. Imagina, Alex. Eu acho que fico felicíssimo de você estar aqui com a gente. Pode ter certeza que foi uma honra aqui estar com você. Foi mesmo. Agregou demais os conhecimentos. Você tem uma alegria natural, você tem um sorriso aberto, espontâneo, uma figura carismática. Eu acho que você vai estabelecer essa relação muito bacana. Espero que as pessoas realmente o procurem, né? E que possa trazer bons frutos aí, no Pomar, né? Da Pomar e do Alex, e que possamos ser contribuídos de alguma forma com você que está acompanhando o programa. Juliana, faço às vezes aí para você encerrar o nosso programa. Desculpa de ter invadido o seu programa. Eu agradeço demais, imagina. O Marcos que você sabe que fez questão, falou, não, o Batalha tem que estar nesse programa, porque o Batalha... O Murilex hoje, nós estamos gravando hoje é aniversário do Murilo. O Murilex, que é o nosso principal switcher man. E ele vai hoje, eu vou mandar um abraço especial pro Murilo, né, pro Guilherminho, que tá na técnica e tal. Um abraço especial, tudo de bom pra você, felicidades, viu? Parabéns, Murilo. Tudo de bom, muita saúde, que é o principal, e o resto a gente vai correndo atrás. É isso mesmo. Sabe que eu já te imitava, né, em Batalha? Virei locutora por causa dele, por causa dessa voz. Ai, gente, meu padrinho. Maravilhoso. E é isso. Gente, obrigada, Alex. Obrigada, Batalha, pela honra de estar aqui comigo hoje. Muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Papo In. Fico muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Queria pedir, segue a gente lá no YouTube, @PapoIn. Curta os nossos episódios, a gente tá lançando, tem muito convidado interessante. Se inscreva, como né? Como esse. Se inscreva no canal. Exato. Segue a gente, eu disse, né? Instagram e tal, e segue, é isso. Papo In é um programa criado e desenvolvido pela Instora Audiovisual e gravado aqui no nosso mega estúdio na região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Eu te espero no próximo Papo In. Um beijo.